pastor Roberlan fez parte dessa história, né? Desses 70 anos, está envolvido e hoje vem trazer a palavra para nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, estamos aqui, ó Deus, com o teu filho diante do Senhor, entregando, ó Deus, nas tuas corretíssimas mãos, para que o Senhor use ele, Senhor, de acordo com a tua vontade, de acordo, ó Deus, com aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. Pai querido, nós te agradecemos pela vida do pastor Roberlan, também pela sua esposa, o seu filhinho. Pai querido, que o Senhor continue, ó Deus, abençoando a vida dele, a vida da sua família. Que possa, ó Deus, trazer, ó Deus, para ele sempre alegria, prazer, de ter, Senhor Deus, de te servir. E também, ó Deus, a esta família que ele pertence, ó Deus, que é a família que o Senhor entregou nas mãos. Pai querido, entrega o Senhor nas tuas mãos neste momento, para que ele fale, Senhor, através do pastor Roberlan, através da sua palavra, Deus, a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, gente boa. Boa noite. É muito bom rever gente que eu sei que ora por mim, gente que ora pela minha família, gente que eu não tenho como pagar, portanto que colocaram o meu nome diante do Senhor. E quando eu penso na oração de alguns irmãos aqui, pastor, eu passei muitos anos aqui com medo de pegar algumas crianças no colo para apresentar, né? E às vezes, os irmãos não sabem, eu vou falar aqui agora, eu treinava lá no gabinete para pegar as crianças. E aí eu lembro de uma noite em que um casal, né, a Tininha e o marido dela, trouxeram o Murilo, eu já ia falar pequeno Murilo, mas ele era grande, e aí a gente treinou lá, passa para mim, Tininha, passa para mim, tá? Aí no dia de trazer a criança, quem trouxe foi a irmã Palmeirina, e a irmã Palmeirina trouxe a criança do outro lado. E todo mundo aqui feliz por causa da apresentação da criança. E eu estava assim, Deus, me socorre. Né? E nisso eu ia apresentando várias crianças. E aí ficava aquela sensação assim, nunca vai chegar o meu dia. Né? E perdão por me emocionar, mas é porque eu lembrei aqui agora. E aí no dia, né, que eu apresentei o meu filho, eu fiz igual o desenho do Rei Leão. Enquanto as outras crianças, né, que não era minha, eu tinha medo, na vez do meu filho, eu estava bem mais seguro, e eu devo isso, né, à igreja, né, que deixou os filhos de cobaia da mão do pastor inexperiente. Mas, gente, vamos lá, que vocês não vieram aqui para me ouvir falar da minha vida. De acordo com o tema que a irmã Vera me passou, vamos para o primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7. E nós vamos ler o capítulo inteiro, para a partir dele falar um pouco sobre alegria e falar também sobre superação, sobre resiliência, sobre nós temos uma atitude corajosa, uma atitude guerreira diante das adversidades da vida. Tem gente que não gosta de uma frase que eu cito, né, que apagou, gente? Aconteceu alguma coisa aí? Ah, não, então tá bom. Que a vida é dura para quem é mole. A vida é o que é. As pessoas são o que são. O nosso país é isso aí que a gente está vendo. Né? E aí a Net, pastor, estava esperando você chegar. Eu falei, sabe como é que é agora, né? Cancela o Uber daqui, cancela o Uber de lá. A vida é isso. Ou a gente aprende a lidar, né? Não tem outro jeito. E muitas vezes as pessoas na caminhada cristã, elas querem que de alguma forma Deus prepare mingau para a gente. E não vai. Eu, pelo menos, eu peço uma coisa a Deus, só uma, que meu filho não seja mole. E ele já vai ter muita vantagem. Porque as pessoas, na hora de procurar emprego, elas querem ir com a mãe e com o pai. As pessoas, elas vivem reclamando de tudo. Eu estava conversando com a diretora da escola do meu trabalho, e eu falei para ela, Luciana, eu não estou preocupado com o salário. Eu quero densidade no currículo. Porque eu sou a minha empresa. Eu invisto em mim. Eu luto por mim. Eu não preciso ficar esperando nada de ninguém.
Agora, a tendência da gente é ficar sempre assim: a vida não presta, o mundo não presta, as pessoas são isso, as pessoas são aquilo. E quando vai ver, gente, a nossa alegria é roubada. Porque, vamos supor, se essa fosse a sua última semana, teria valido a pena você desperdiçar tempo pensando nas adversidades da vida? E agora eu pergunto, se não houvesse as adversidades da vida, será que você seria quem você é? Às vezes, quando meu filho me irrita muito, eu lembro que um dia não tinha filho. E aquilo me dá paciência. Porque eu sei o sentimento de ausência. Coisa que talvez uma garota de 16 anos nunca saiba. E vai tacar tamanco, pedra, pau, porque ela não sabe o que é isso. Ela é fértil, a cada ano vem um. No meu caso era diferente. Então, muitas vezes, aquilo que Deus, como Pai, te priva, é justamente porque Ele quer preparar você. O que seria de Davi sem Golias? O que seria de Moisés sem Faraó? Eu não sei se você consegue perceber. Deus nos ama tanto que permite algumas batalhas, para que a gente depois possa colocar aquela pedra de socorro, aquela pedra de ajuda, e perceber que em tudo aquilo era Deus agindo na vida da gente. Glória a Deus. Leamos então, acredito que todo mundo já achou. Diz assim o texto sagrado: os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam todo o Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juízes. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: não parem de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com um fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-Car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu em Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate. Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus. E houve também paz entre Israel e os amorreus. A proposta aqui é que nós pensemos: até aqui nos ajudou o Senhor. E é claro que quando nós pensamos até aqui nos ajudou o Senhor, algumas dúvidas Satanás tenta lançar para que a gente pense:
mas até aqui nos ajudou o Senhor e eu perdi gente na pandemia. Até aqui nos ajudou o Senhor, eu fiquei desempregado. Até aqui nos ajudou o Senhor e eu perdi a minha casa. Até aqui nos ajudou o Senhor e a mulher foi embora. Até aqui nos ajudou o Senhor e aí a gente começa a pensar um monte de coisa. Mas esse pessoal que está declarando até aqui nos ajudou o Senhor, eu não sei se você lembra alguns capítulos atrás. Eli tinha 2 filhos e esses filhos doavam o plantão. E aí Eli ficava bem com os filhos, mas prejudicava o ministério dele. Elias estava bem ali com seus filhos, mas os seus filhos estavam prejudicando a obra de Deus. E chegou o momento que Deus precisou avisar Eli: você pode ser o sacerdote, mas o dono disso aqui sou eu. E Deus respondeu de um modo que nenhum de nós gostaríamos. E aí nós observamos ali que num momento como aquele, é Deus ajudando também. Como dizia minha falecida mãe, pé de galinha não mata pinto. Eu, até hoje, nesses 7 anos do Roberlan, para quem não sabe, o nome do meu filho é Roberlan em minha homenagem. E até hoje eu nunca dei um tapa nele. A mãe já. E não vejo necessidade, mas não vejo mesmo. Porque comigo ele sabe, sempre que ele fizer alguma coisa, vai ter uma consequência. E pode ser qualquer uma. Desde a bateria que eu falei que eu vou comprar para ele, desde um passeio na praça, desde uma bola, desde um celular, desde a internet, desde qualquer coisa. É claro que talvez algumas pessoas pensem, não, a bater é mais jogo. Eu preferia apanhar da minha mãe do que ficar de castigo. Eu preferia. Porque esquentava, mas daqui a pouco eu estava de volta. Quando o pessoal roubou ela, bora, outra, eu estava lá. Agora com castigo eu não apanhava. Mas só ia ter bola no dia seguinte. Então a gente percebe que Deus, ao disciplinar os seus filhos, também ajuda. O problema é que nós vivemos numa safra de religiosos que não são servos, são clientes. Então eles querem que Deus os paparique, como se Deus fosse o gênio da lâmpada. Só que Deus é pai. Deus não é capacho. Claro que vivemos um tempo que há pais que se comportam como capacho. Eu estava conversando com alguns pais numa reunião de pais essa semana. Falei, gente, vocês têm muito mais poderes do que vocês pensam. Quem paga a internet da casa de vocês? Quem compra o celular na casa de vocês? O trabalho do seu filho é só estudar. É só estudar. Gente, eu quero ficar rico, né? Então eu já estou em 2 empregos, né? Não dá para ter o Cris porque não tem grana para sustentar nem o primeiro, quanto mais o segundo, né? E nem para consertar a mulher depois. Então, nesse caso, assim, poxa, eu trabalho em 2 empregos, estou dando aula e estou terminando meu curso de pedagogia. Ou seja, tem lá um papel que eu bati no liquidificador para fazer papel reciclado, que é o trabalho que eu tenho que entregar. Aí meu filho foi e quis fazer papel reciclado também. Tem o meu e dele lá na foto. E aí nisso, não tem, caramba, como eu vou tirar 10? É tanta coisa para fazer. Eu não tenho pai para me levar para a faculdade para voltar. Agora, poxa, o camarada tem 12 anos, tem 13 anos, o trabalho dele é aquilo. Quando a gente começa a ficar nervoso, pô, vocês não tem nem boleto, gente. Para com isso. Mas aí, às vezes, o pai e a mãe ficam fazendo aquela média, sabe? E não sabe que estão fabricando monstros. Só que Deus não é assim. Deus não quer que sejamos monstros. Porque quando nós somos assim, nós prejudicamos o testemunho. Porque as pessoas olham para mim e olham para você e pensam o seguinte: que evangelho é esse? Que poder de Deus é esse? Que salvação é essa? Se o Roberlan vai para o céu, eu não quero ir para esse céu. Porque se no céu tem esse tipo de coisa, eu não quero ir para lá. Então Deus, ele trata com a gente do tipo: olha, você é meu filho, vamos afinar essa viola aí. Deus não conhece o ECA. Eis que disciplino, repreende e castiga a todos quanto amam. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Não quer a varada do papai? Não pisa na bola. Agora, pisou na bola, o chinelo vai cantar.
olha, o povo vai perder a batalha. E aí, olha a ilusão, né, da religião. Vamos levar a arca. Vamos levar a arca. Nós tem a arca. Agora o bonde está pesadão, estão indo com a arca. Deus não é palhaço. Aí eles vão com a arca. Eles gritam. Eles bradam. Eles estão confiando na religião. E aí até os filisteus ficam assustados. Pô, esses caras aí estão muito confiantes. Só que os filisteus encaram o povo de Israel. E gritam e não ganha guerra. Latão vazio só faz barulho. Não tá cheio, não tem conteúdo. Aí eles vão, fazem barulho, mas perdem a guerra. E os filhos de Eli morrem. E aí vem alguém contar a notícia. Ele também morre. E a tal da arca que todo mundo pensava, poxa, mas a arca é a força, é a glória, é o poder. A arca foi levada. O símbolo da presença de Deus foi envergonhado por causa daqueles caras. Mas em tudo aquilo Deus estava ajudando. Porque tem coisa que Deus vai precisar deixar, tanto você quanto a mim, Deus vai deixar a gente passar para a gente amadurecer. E se Deus não deixar, o tempo vai passar, a gente vai envelhecer e não vai amadurecer. O que me ajudou muito no meu casamento? Eu sabia que eu não podia voltar para casa. Casou, resolve. Eu sabia que eu não podia voltar para casa. Mãe, briguei com a Gisélia. A minha mãe ia defender a Gisélia, ia falar, ó, você é homem, você é adulto, vai lá e resolve. Deus, Ele não quer que a gente fique, sabe, com 40 anos com cabeça de 20. E aí Deus deixou aquilo tudo acontecer. Deus estava ajudando. Deus estava ajudando. Porque Deus nos abençoa não apenas com coisas boas, inclusive com provas. Como eu falei para vocês, eu não seria o pai que eu sou se eu não tivesse tanto tempo sem ser pai. 19 anos. Eu tenho certeza que eu não seria o pai que eu sou. Hoje eu digo isso. Na época eu ficava com aquela conversa, né? De por quê? Por quê? Por quê? Eu poderia comprar a bateria para o meu filho no crediário. Eu falei, não, o papai vai estar juntando dinheiro. Eu estou pensando em montar um gráfico. Olha, que agora tem 100 reais, agora tem 200, agora tem 300. Porque ele precisa aprender a paciência, ele precisa aprender a esperar. A vida é assim. Porque a maioria das pessoas que compram no desespero, depois vai fazer o quê? É o iPhone de 5 mil, o carregador de 15 e sem crédito. Parabéns! É a TV de 40 polegadas, sem envolvo na parede. Parabéns! Isso aí. É o carro que tira onda na busca e apreensão. Porque tem gente que quer curtir agora para pagar depois. E eu quero treinar o meu filho para pagar agora e curtir depois. Então, diante de uma situação dessa, o povo foi aprendendo na pedagogia de Deus. Caramba, a gente perdeu a arca. Ou seja, não adianta ficar andando com a arca. A questão é honrar a arca. Não adianta ficar levando, usando o nome de Deus. A questão é honrar o nome de Deus. Não adianta ter o nome de Deus na boca. A questão é ter Deus na vida. E aí Deus foi ensinando. E aí, gente, assim como a soberba precede a ruína, a humildade precede a honra. Eu lembro que uma vez, a irmã José falou para mim que eu era humilde. Eu falei, não, José, não sou humilde não, só não sou burro. Porque a maioria das pessoas que a gente vê quebrando a cara são aquelas que têm a presunção. Elas acham que são. E quem muito se acha acaba se perdendo. Todos nós conhecemos a história de alguém. Todos nós. Todos nós. E aí, diante de uma situação como essa, a arca fica lá. Mas Deus, que é Deus, do meu filho eu cuido. Deus foi lá, disciplinou Israel. Mas, filisteus, vocês não vão fazer bagunça com o meu nome, não. Vocês estão pensando que vocês têm algum tipo de poder, porque eu deixei vocês tirarem a arca de Israel.
mas sou eu quem decido. Deus é quem estabelece os reis e é quem nos faz cair. Como a gente cantava antigamente, nosso Deus é soberano. Ele reina, ele governa. Tem gente que não crê mais nisso, mas ele está reinando. E aí o povo filisteu sofreu pra caramba. E o povo começou a ter problema lá. Quer saber? Vamos nos livrar dessa arca aqui. Olha Deus ajudando. Israel estava lá, nem sabia do que estava acontecendo na Filístia. Assim como enquanto você está lá, de joelho dobrado, orando e chorando, você não sabe o que Deus está fazendo com você. Não sabe. Enquanto você está lá pedindo a Deus uma bênção e Deus demora a dar, você não sabe o motivo. De repente você está querendo aquela namorada e você não consegue entender por que Deus não está dando aquela namorada. De repente você está procurando, você quer trabalhar naquela empresa e não aparece a vaga naquela empresa e você não consegue entender. Mas aí o tempo passa, você olha para trás e você percebe. Foi livramento, fui eu te guardando, sei que sofreu, não entendeu, eu estava te ensinando. Foi livramento, você só sofreu agora. Esqueci mesmo. Então, mas você entendeu, você conhece a música, né? Nunca errei e amanhã você vai saber o detalhe dessa história. Você vai saber por quê? Você vai. Mas na hora a gente não entende. Não entende. Os irmãos devem lembrar, os irmãos me conheceram saudável. Os irmãos se despedindo de mim, tomando tarja preta. E eu recebi alta do psiquiatra numa igreja entre duas facções. Com bandidos e escotinhos, a gente pode ficar aqui? Pode. Eu entrava na rua assim, e aí um moleque de 14 anos com uma escopeta apontada, meu filho com 3 anos de idade. Como é que eu recebo alta no momento daquele? Porque Deus está deixando bem claro, você não precisa das circunstâncias, você precisa de mim. Aí é que está a questão. E é nisso que você vai se robustecendo, você vai se fortalecendo, você começa a perceber que você pode precisar dos homens, mas você depende de Deus. Irmãos, eu pensava, meu Deus, eu vou morrer nessa pandemia? Não tem como é que vai ser? E aí, eu não abri mais o Facebook. Morre um, morre outro, morre um, morre outro. Falei, como é que eu vou cuidar da minha família? Eu não vou deixar nada para minha família, como é que vai ser? A pandemia passou. E eu estou aqui. Meu filho vai fazer 8 anos. Está estudando inglês. Ele falou no Hawaii para mim, é mó barato. Papai, vamos jogar xadrez? E eu lá pensando, meu Deus, como é que a gente vai sair desse negócio? E aí, Deus está ajudando, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu estou falando da minha luta, eu não conheço a sua. Algumas pessoas aqui, eu conheço muita luta de muita gente aqui. Mas agora, uma coisa eu sei: ostra que não sofre não produz pérola. Aquela pérola bonita e cara, ela é resultado de um sofrimento da ostra por dentro. E aí a ostra vai sofrendo por dentro. E aí vai criando aquela substância tão bonita que enfeita as orelhas das mulheres. Né? Estamos na era do Todes também, né? Também você deixa falar. Então, nesse caso, tem coisa que a gente não pode falar mais. O Brasil é livre, mas não é desse não. Então, nesse caso, assim, muitas vezes a gente não consegue perceber. Quando eu estou indo para a academia treinar, eu passo na porta de uma barraca. E os caras olham para minha cara meio que assim, cara doido, vai todo dia para lá. Depois, olhe para mim e para eles daqui a 20 anos. Meu avô bebia cachaça e nunca deu nada. Agora, se você acha que a cachaça de hoje é igual a cachaça de ontem, o frango de hoje já não é mais igual, o tomate de hoje não é, imagina a cachaça. Né?
Então eu não sei se você consegue observar. E aí nessa caminhada aqui, a arca foi levada, a arca ficou lá, vamos devolver a arca. Vocês com certeza vão ouvir várias vezes esse texto aqui, então não preciso ler versículo por versículo, mas vocês conhecem. E aí nisso, chega um momento em que a arca chega num determinado lugar. E quando a arca retorna para Israel, aí o pessoal vai lá olhar a arca, morre. Mas que Deus é esse que mata dezenas de pessoas? Ué, tem coisa que assim, tem gente que só aprende de uma determinada forma. É uma questão de progressão. Você de repente fala assim, ó, não mexe aí. Aí a criança mexe. A criança continua mexendo. Você pega ela pelo braço. Ela continua mexendo. Aí você dá um tapa. Tá gravando, não pode dar tapa nas crianças, tá? Mas aí o que acontece? Assim, só depois, né, que o filho mal educado pode apanhar da polícia, mas o pai não pode bater no filho. Então nesse caso, aí deu a palmada. Aí a criança insiste, rolou uma chinelada. Vai querer sentir aquela chinelada de novo? Não vai. Não vai. É uma questão de progressão. Quando você vê a manifestação na rua, aí você vê o pessoal, os militares vêm batendo no escudo e vai caminhando. Embora hoje ninguém mais respeita a polícia, né? No meu tempo a gente respeitava professor, hoje nem polícia. E aí nesse caso, eles vão chegando. Chega uma hora que assim, o papabaique não bate mais no escudo, não. Agora o cacetete vai dar no lombo do caboclo. É progressão. Você comprou, não pagou, pagamento mínimo. Vai chegar uma hora que é quando você vai ver, você já não consegue mais comprar. Aí daqui a pouco você vai querer fazer uma outra coisa, seu nome já está contaminado. Aí daqui a pouco você vai estar tendo que usar o cartão do parente. Se o parente for esperto, pensa duas vezes. Mas geralmente, né? Mas é a mamãe, é a titia. Aí quando vai ver, vai ficar devendo também. Até porque tem coisa que a gente não resolve com dinheiro, né? A gente resolve com mudança de mentalidade. Só que ninguém quer mudar a mente. A gente quer mudar o mundo, a gente não quer mudar o modo da gente pensar. Minha mulher tem que se ajustar a mim. Se ela não se ajustar a mim, eu troco. Se a outra não se ajustar, eu troco. Se a outra não se ajustar, eu troco. E aí depois eu digo que mulher nenhuma presta. Simples assim. Falar em mulher, gente, eu ia vir pra cá com uma calça nova. A Gisele me viu com a calça. Mas falou tanto que eu tirei a calça e vim com a calça velha. Desculpa, mas eu ia vir com a calça nova. Tá? Aí disse meu pai que a minha mulher me coloca no bolso. Não é bem assim, é só para evitar os gastos. Então, nesse caso, eu fico brincando dizendo que se nós dois fôssemos cachorro, eu seria aquele cachorro que fica latindo direto no portão e ela aquele cachorro que fica deitado assim, só esperando a visita embora. Mas o pessoal, irmão, você me dá uma paz, eu fico assim, tá falando da minha mulher mesmo. Mas vamos voltar. E aí, nesse caso, Deus tratou com o pessoal. Tratou. Aí o pessoal, não dá mais para ficar metendo a cara na arca, porque senão a gente morre. Percebe a pedagogia? A questão é o seguinte, olha, cada coisa que eu faço vai dar uma consequência. Cada coisa que eu faço vai ter um retorno. Porque se isso não acontecer, instala um hábito. E é o que eu tenho conversado com a minha esposa. Eu falei para ela, se a gente não criar uma rotina para o Roberlan, ele vai criar uma rotina para ele. E a rotina que ele criar para ele é pelo prazer dele, não pelo progresso, não pelo futuro, não pelo propósito. Aí ela, mas todo mundo é assim. É verdade. Não é mãe, né? Já dizia a moça. Tudo bem. Todo mundo é assim. Só que quando eu faço besteira, eu sei, uma hora a fatura vai chegar. E ele não sabe. Aí que está a questão. Quando eu brinco com mulher, eu sei, daqui para lá eu não posso ir. Porque senão vai acontecer um problema e a fatura vai chegar. Eu nem penso no pecado, eu penso na fatura. Porque o pecado Deus perdoa, agora a consequência é outra parada. Deus ama você? Ama, mas a fatura vai chegar. Então Deus foi e tratou com o pessoal.
Opa, então não é para mexer na arca do nosso jeito. É para mexer na arca do jeito de Deus. E aí eu não sei se você consegue perceber. Às vezes algumas coisas que acontecem na minha vida e na sua, não está acontecendo porque o diabo está furioso contra a nossa vida. Às vezes o que está acontecendo na minha vida e na sua, não está acontecendo porque o mundo está contra nós. Às vezes tem coisa que está acontecendo na minha vida e na sua, porque a gente precisa mudar. Como eu falei aqui para os irmãos, como é que numa realidade bem mais confortável, eu estou tomando tarja preta, e numa que é caótica, eu tenho alta? Porque eu mudei. Não sei se deu para perceber. Não foi a situação que mudou, eu mudei. E quando eu percebi que eu era o responsável pelo meu sofrimento ou pelo meu gozo, eu comecei a reparar que assim, opa, eu tenho que começar a pensar nas coisas que eu faço. Eu gostaria de pedir isso para você também. Eu sei que tem gente que não gosta disso que eu falo, mas eu preciso falar. Como é que está a sua alimentação? Sua noite de sono? Seu tempo com seus filhos? Seu filho não vai ser criança para sempre. Vai ter uma hora que ele já não vai mais escolher a sua companhia e vai escolher a companhia de outras pessoas. E aí? Já disse eu te amo para sua mulher hoje? Será que é outra pessoa que tem que elogiar? Eu não sei se dá para perceber, tem coisa que a gente poderia estar fazendo e a gente não faz. Aí eu vou ao dentista. A dentista pergunta para mim, está usando fio dental? Eu falei, tô. Ela, todo dia? Eu falei, ó, não dá para pecar de uma vez, né, doutor? Eu já não estou usando, eu estou usando. Né? Já estou pecando porque eu não uso todo dia. Eu ainda vou mentir? Deixa um pecado só. Aí ela falou para mim, olha só, debaixo da sua gengiva vai estar ruim, vai estar destruindo. E você vai perder o dente só porque você não está limpando. Gente, uma coisa é o meu dente cair por causa de genética. Uma coisa é o meu dente cair por causa de doença. Agora o meu dente cair porque eu sou porco. Pelo amor de Deus. Deu para entender? Do que se queixa um homem, queixa dos seus próprios pecados. Eu estou com esse problema de saúde. Foi ao médico? Está se cuidando? Outro dia eu preguei num evento de mulheres, eu falei, irmã, a Bíblia diz, ame o seu próximo como a ti mesmo. Você pelo menos está bebendo água. Se você não bebe água, irmã, se você fica com cistite, você não pode dizer que se ama. Quer pregar o evangelho e não bebe água? Eu não sei se dá para perceber. Aí o que Deus faz? Tem que deixar ele colher. E aí o cara colhe, e se ele acordar, pô, vacilei. Olha, estava errado. Agora, se ele entender, não fui eu que errei. Foi a minha mãe que não me deu um presente. O cachorro me mordeu quando eu era pequeno. É porque eu sou pobre. Ou pelo menos o pessoal, né, da minha raça, da minha etnia. Né? É porque eu sou preto. Não tem uma semana que meu filho tenha aula de segunda a sexta. Aí quando ele fizer 17 anos, ele não consegue passar na faculdade porque é preto. Não, gente. A questão é base. A questão é base. Então, às vezes, a gente não tem uma boa base e quer um telhado bonito. Eu falei com os pais, olha só, seu filho não sabe aritmética, mas o tempo está passando, ele vai para a álgebra. Aí depois, e você está pagando, ele passa, ele pula, memoriza para curto prazo, e lá na frente não sabe nada. Aí você vai ser operado por um médico que tem diploma, mas não lembra do que estudou. Entende? Essa é a nossa realidade. E Deus não quer isso pra gente. Então Deus deixa a gente passar por algumas coisas. Deus deixa a gente sofrer algumas coisas. E nisso Deus está nos ajudando. Então, até aqui, sim, nos ajudou o Senhor. E nós continuaremos nos ajudando a nós mesmos. E eu vou começar a investir mais em mim. Não adianta eu chegar assim, eu estou com esse emprego aqui para ficar tranquilo. Não.
eu tenho que batalhar de uma forma para aquela empresa falar assim, eu não posso ficar sem um cara igual o governador. Quando o dono da escola me encontra, ele fala assim, grande governador, eu falo, não, em fase de crescimento. Porque só Deus sabe onde eu vou chegar. Ainda mais hoje em dia que todo mundo é mole. Agora ficou mais fácil do que no meu tempo. No meu tempo a gente tinha que andar do bairro para o centro a pé. Agora o cara de uma esquina para outra ele pega o Uber. No meu tempo a gente ou esquentava a água na chaleira, ou a gente tinha que tomar um banho frio. Eu já enchia logo o balde, jogava, aí depois eu entrava no chuveiro. Quando tinha água no chuveiro, porque senão tinha que pegar do poço que era gelado. Eu sou de outro tempo. Então, para mim, as coisas vão ser muito mais fáceis do que para um cara de 25, 30 anos. Agora, volta lá atrás, vê se eu queria aquela vida. Não, mas aquela vida me fez forte para hoje. E às vezes, a vida que a gente quer dar para os filhos da gente, deixa os filhos da gente mole, despreparados, achando que o mundo deve tudo a eles. Magoadinho com o pai, magoadinho com a mãe. Minha mãe tinha que ser assim, meu pai tinha que ser assim. São crianças como você, é o que você vai ser quando você crescer. Quem aqui, quantas vezes, não fica perdido na hora de orientar um filho? Aí o filho cresce e fica magoadinho, meu pai tinha que ter feito isso. Tá bom, arruma o teu filho e depois vem falar comigo. Para ver qual é. Eu vi que minha esposa passou e eu pensei assim, meu Deus. Eu não vi o que minha mãe passou, eu estava na barriga dela. Falei, meu Deus, quanta coisa minha mãe sofreu. E não tinha fralda descartável. O máximo que tinha era aquela fralda de plástico para cobrir a fralda de pano. E aí tinha criança, né, que ia andando, aí vazava aquele negócio no meio das dobras. Aí vinha a assadura. Quem não lembra disso? Aí às vezes a mãe vai botar aquele alfinete ali, se acerta a criança, como é que fica? Falei, Deus do céu, minha mãe era uma guerreira. A vida da Gisele é muito mais fácil que a da minha mãe. E já é difícil. Então eu não sei se dá para você perceber, sabe? A adversidade prepara guerreiros. A comodidade prepara covardes. Então até aqui nos ajudou o Senhor, mas nós precisamos nos ajudar. A igreja é o que seus membros são. Ela faz o que seus membros fazem. E elas têm o que seus membros doam. Se eu sou mão de vaca, eu não posso reclamar que não tem microfone bom. Porque a igreja tem o que eu dou. Ah, só tem gente falsa na igreja. Então eu preciso deixar de ser falso, é menos um. Porque a igreja é o que seus membros são. Ah, mas ninguém faz nada. Então eu começo a fazer, porque eu fazendo é a igreja fazendo. É um membro do corpo fazendo. Acho que foi Gandhi que falou, seja a mudança que você quer ver no mundo. Lá na escola não pode usar celular. Eu não uso. Ah, mas a outra professora jogava Candy Crush. Falei, a outra professora, eu não sou outra professora. Eu sou eu. Porque quando eu ficar jogando lá, eu vou dar a eles moral para que eles façam também. Então, não sei se deu para você perceber. Você precisa ser a melhor pessoa que você puder ser, porque daqui a pouco a vida acaba. Daqui a pouco a vida acaba. Daqui a pouco eu vou embora. Gente, enquanto eu estou aqui, eu lembro de tanta gente. Eu passei a semana pensando, irmão José, em Francisco Pedro e Iraci. Eles dois me lembravam aquele desenho Billy Ollie, porque assim, ela estava sempre pensando alguma coisa assim, poxa, mas isso aqui e tal, e ele sempre vendo as coisas positivas. Sempre. Quem aqui lembra dele sabe que eu estou falando a verdade. E eu falei, dentro de mim tem os dois, né? Poxa, mas isso tá, eu lembro, não, peraí, Francisco Pedro. Mas que bom, que não sei o que lá, que não sei o que não sei o que. Por quê? O teólogo T.I. Parker, ele fala que todo dano traz um presente dentro de si. Às vezes a gente não consegue perceber. Eu lembro que, se eu não me engano, acho que o segundo ou terceiro sermão que eu preguei nessa igreja, né, a adversidade vai passar, tem uma frase que até eu lembro. Antes da alegria do berço, veio o sofrimento do parto. Todo mundo, irmãos, quer ver o bebê ali no colo. Mas quem quer ficar ali 9 meses com aquela criança? E o meu filho dava 8 da noite que ele começava a mexer. Parecia que tinha um alienígena na barriga daquela mulher.
E eu pensava, como é que ela vai fazer para dormir? E eu dormia. Entendeu? E eu não sei se dá para perceber, e hoje ela é apaixonada por ele. Parece nem que eu não existo mais. Perdão pelo desabafo, perdão. Né? 20% para mim ainda sobra. Entende? Se eu sair, eu passo a noite fora. Eu vou agora para o Espírito Santo, para a família do irmão Serpa, né? Só volto no dia seguinte. De boa. Vai a Gisele passar um dia fora. Ela vai ao mercado. Papai, cadê a mamãe? Tô com saudade da mamãe. Só tem meia hora, cara. Ela já volta. Entendeu? Então, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós precisamos nos ajudar. Até aqui nos ajudou o Senhor. E nele nós podemos nos alegrar. Sabe, a irmã Vera estava falando das coisas boas que aconteceram. Ela não falou das ruins, mas eu vi que ela lembrou das ruins quando ela falou dos sofrimentos. O sofrimento existe porque nós não somos perfeitos. Se a gente não cuida da gente, se eu vacilo comigo, quanto mais com os outros. Já viu? O despertador toca. 5 minutos, daqui a pouco eu levanto. Aí quando você vai ver, já demorou 2 horas. Perdeu o emprego, chegou atrasado. E aí? Então, assim, a gente já vacila com a gente. Quanto mais com os outros. Já viu aquela situação de... Tem 3 aqui. Um sai, aí 2 já começam a conversar do que saiu. O ser humano é assim. Por isso que precisamos perdoar. Porque faz parte da vida. As pessoas erram. As pessoas falham. Não tem mundo perfeito. A vida não é um morango. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Por isso a gente tem que se alegrar no Senhor. No Senhor. E quando a gente se alegra no Senhor, aí a gente olha até a dificuldade com outro olhar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama, mesmo que não pareça. Então, muitas vezes a gente está ali. Eu não tenho motivo para me alegrar. Tem sim. Meu trabalho é uma droga, você está empregado. Mas esse meu cabelo ele não arruma de jeito nenhum, você tem cabelo. Mas a minha mãe é muito chata, você tem mãe. O meu marido, você tem marido. O meu pastor, tem um monte de igreja aí na associação pastoral. É só você olhar, é um inferno, é uma competição, uma briga, porque cada um quer o seu candidato. É Trump, é Biden, é Kamala, né? É Lula, é Bolsonaro. O pessoal até esquece que é irmão. Você não está passando por isso. Então, sabe, às vezes a gente está reclamando das coisas que eu pergunto, se nós perdêssemos tudo aquilo que reclamamos, já pensou? Esse salário, essa droga, fica sem ele. Meu filho, fica sem ele. Esse estômago, fica sem ele. Dizem que o melhor remédio para a ingratidão é a perda. Que Deus me guarde, que eu não preciso perder nada. E que eu aprenda a não reclamar. Nem das lutas. Então sabe que você se ajude. E que você se alegre. E que diante, sabe, dessa situação, como aconteceu com eles, a arca chegou. Teve gente que morreu. Mas nisso que a arca voltou. Depois veio a batalha. E aí quando veio a batalha, aí veio o desespero de novo. E aí lembra daquela palavra de Davi para Saul? Quando Saul fala assim, você não tem condições de enfrentar esse gigante. E aí ele vai e fala assim, meu rei, acho que Davi era baiano, meu rei, não tem como eu ficar com medo desse gigante. Não tem como eu ficar com medo desse gigante. Eu enfrentei um urso, meu rei. Quanta gente enfrenta urso? Aí um cara vitimista, Deus deixou o urso me atacar, porque é o pai, deixa de ser mole. Deixa de ser mole. Deus está se preparando para um outro nível. Sabe? E aí nisso, não, eu vou encarar esse gigante. Antes de eu encarar esse gigante, rei, eu matei um leão com
as próprias mãos. Nem Golias deve ter matado o leão com a mão. Então não se dá para perceber. Sabe, Deus está te dando base para você construir o teto. Quem começa grande é monstro, gente. Todo mundo começa pequeno. Eu lembrei de uma frase. Eu acho que era o Cláudio e a Angélica me levando para casa. E naquele dia eu tinha sido chamado para pregar num evento. E nesse evento estava Cláudio Capetinho Moser, que para mim, assim, é um dos melhores pregadores que eu conheço. Jonathan Soares, que assim, é aquele pastor que eu tiro o calçado no chão que ele pisa. E eu era o convidado. E eu falei assim, Angélica, eu vou pregar no mesmo culto que Jonathan Soares e Cláudio Capetinho Moser. Aí ela, aquele jeito dela relaxada de falar, né? Pastor, tudo peixe grande, um dia foi pequeno. Aí hoje, sabe, quando eu vou pregar em alguns lugares, eu penso assim, caramba, teve uma vez que eu estava pregando numa congregação só para 10 pessoas na favela do Tique. E agora, às vezes, eu tenho que recusar convite. Mas eu fui forjado lá. Eu fui treinado lá. Entende? É isso, sabe, que a gente precisa entender. Alegra-te no Senhor, no Senhor. Não se alegra na juventude que ela passa. Vocês me conheceram sem óculos, irmãos. Hoje, se eu tirar os óculos, eu não leio nada. Esses olhos aqui já conseguiram colocar linha no buraco da agulha para a mãe. Agora eu não consigo ler a minha Bíblia. E se eu sair, eu fico assim, cadê meus óculos? Onde estão meus óculos? Não se alegre na juventude porque ela passa. Eu amo, eu sou apaixonado pelo meu filho, mas eu posso perder o meu filho. Eu adoro a minha esposa, mas eu posso perder a minha esposa. Entende? Dinheiro não dá para adorar a vida. Assim, quanta coisa. Gente, quanta coisa, sabe, que passa na vida. A gente perde amigos, pessoas que estão do teu lado, mas quando você está lá embaixo, o pessoal esquece que você existe. Então, alegra-te no Senhor. Por quê? Antes de você vir à existência, Ele já te amava. Ele acompanhou a família onde você nasceu. Ele cuidou de você. Ele chamou você para o seu ministério. Ele te plantou numa igreja. E quando todo mundo chegar lá, na hora do sepultamento, vai chorar, vai se desesperar, mas caixão desceu, jogar na terra, ninguém vai descer junto contigo. Chorando ou não, todo mundo vai voltar para casa. Mas Deus vai continuar com você. Alegra-te no Senhor. O Senhor é que tem que ser aquele que te pastoreia. Porque se Ele for aquele que te pastoreia, de nada você vai ter falta. De nada. Porque você sabe que Ele é suficiente, é mais do que suficiente para você. E aí, fechando, está ali a pedra de ajuda, a pedra de socorro. Para deixar claro, um memorial, vamos lembrar. Lembrei aqui, Marta, não quero te emocionar, mas quando eu cheguei aqui, eu lembro que a Nilda me apresentou todos os velhos da igreja, né? Todos os velhos, mas todos, né? E aí nisso, eu lembro, né, que quando fomos à casa da irmã Maria Raimunda, nós cantamos, se dá vida, lembrou, né? Se dá vida, as vagas procelosas são, ou seja, se as ondas da vida são agitadas, aqui a gente é batista, pode complicar, né? Se dá vida, as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, em vez de você ficar olhando para isso, quantas muitas bênçãos. Dizes de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Aí quando eu olho para trás, sabe, eu lembro que eu falei que ia encerrar, né, pastor, desculpa, né? Mas eu vou encerrar. Aí nesse caso, que bom que não me conhece, mas vou encerrar mesmo, pastor. Aí nesse caso, né, para ter uma ideia, pastor, uma vez eu tive um pesadelo, que eu estava pregando, e todo mundo foi embora, e eu fiquei sozinho aqui. E só a Raquel tinha ficado sentada ali no Tamarizo.
E a Raquel falou para mim que ela só ficou no sonho porque ela estava com o joelho recém-operado. Isso ela falou mesmo, não foi sonho. Mas aí, voltando para cá, então, em relação a isso, vai ver no Brasil. Quantas bênçãos. E aí eu lembro, né? Irmã Maria Raimunda ali com dificuldade para andar, para ficar em pé. Depois ela até melhorou, começou a vir culto e tudo. E aí eu estava lembrando daquilo, eu pensei assim, quantas vezes a gente, quando está vendo as ondas agitadas, a gente não está contando a bênção. A gente não está contando a bênção. Eu preciso trabalhar em 2 empregos. Rapaz, quanto cara da minha idade está que nem eu. Tudo bem, você pode me achar mentido. Mas eu tenho consciência de que para 50 anos eu estou inteiro. Graças a Deus que eu posso trabalhar em 2 empregos. Não estou acabado. Dá para segurar onda. Dá para pedalar. Dá para fazer atividade física. Mas eu estou em 2 empregos. Melhora, estuda mais. Melhora mais para conseguir uma condição melhor. Melhore-se para a sua vida melhorar, mas conte a bênção, agradeça. Seja grato. Que bom que tem gente querendo contratar você. Sabe, seja grato. Mas esse médico demora 6 meses para consulta. Dê graças a Deus. Considerando nosso sistema de saúde, tem gente que só tem a consulta marcada depois que morre. Quem aqui não experimentou uma situação dessa? Eu experimentei. Olha, a consulta da sua mãe já está marcada. Moça, minha mãe já morreu. Tá. Meu sentimento. Que sentimento? Então, sabe quantas bênçãos? E o hino diz o quê? Hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Se você olhar para trás, sabe, você vai ver. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos para a gente orar e que você meditasse um pouco nessa oração em forma de música. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do teu peito. Você tenta enxergar as soluções e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do teu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui para te dizer. Lembra quando estava por um fio para desistir e por aqui, esqueci o resto, a prosseguir. E mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus. Esqueci o resto, gente. Volte a sorrir, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Querido Deus, que o teu servo e a tua serva vejam que era a mão de Deus. Era a mão do Senhor guiando nos momentos de lágrimas, nos momentos de alegria, no momento de apresentar o filho, no momento de perder o cônjuge, no momento do aniversário dos pais, no momento do sepultamento dos filhos, no momento em que as pessoas nos abraçavam, no momento em que as pessoas nos traíram, no momento em que nós
tínhamos o sono dos justos e nos momentos que nós não conseguíamos dormir. No momento do testemunho da cura, no momento do diagnóstico da doença. Ah, Deus, que a gente consiga ver que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor é conosco, onde quer que nós andarmos. Ah, Deus, ilumina os nossos olhos, ilumina o nosso entendimento, para que a gente possa declarar que Deus é bom o tempo todo, mesmo quando parece que não. Se nós que somos imperfeitos, corações maus, nós que somos ingratos, nós que falamos mal das pessoas, se nós não queremos dar coisas ruins para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Ah, Deus, Tu sabes, Pai, que a palavra dessa noite não foi dirigida para a congregação, mas para a pessoa. Porque Tu sabes, ó Deus, que se cada pessoa que for saudável, vai fortalecer a igreja. Tu sabes, se cada pessoa aqui for mais grata, se cada pessoa aqui perdoar mais, se cada pessoa aqui se cuidar mais, se cada pessoa aqui for mais amorosa, a igreja vai vencer, a igreja vai prosseguir. Ah, Deus, que em nome de Jesus, esse irmão que está por um fio para desistir, ele consiga perceber que o que faz ele continuar tentando não é virtude dele, mas é a mão de Deus. Ah, Pai, mostra para o teu servo, mostra para a tua serva, que se ele ou ela ainda está aqui diante do Senhor clamando por ajuda, é porque a boa mão do Senhor o tem sustentado até aqui. Porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. E é por isso que nós não temeremos. Ainda que o monte se transporte para o meio dos mares. Ainda, Deus, que as águas rujam e se perturbem. Ainda que tudo isso aconteça, nós estaremos olhando para o Senhor, confiando no Senhor, crendo que o Senhor é aquele que nos pastoreia. E é assim que nós oramos. Eu agradeço, Pai, pela vida do pastor Jorge, pela honra do convite, pela lembrança do meu nome. Eu te agradeço, ó Deus, por cada irmão aqui, gente que me ama, gente que ora por mim, gente que eu tomei a liberdade de convidar, porque eu queria ver aqui. Eu te agradeço, ó Deus, por cada irmão que orou para que nós tivéssemos o nosso filho. Eu te agradeço, Pai, por cada oportunidade, por cada momento feliz, por cada momento difícil, porque todos eles contribuíram para o meu bem e têm contribuído para o bem daqueles que te amam e que congregam neste lugar. Eu oro assim, Pai, tão somente para a tua glória, na força do teu Espírito, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Gente, que Deus a todos abençoe. Pastor, isso aí é a música a semana toda. Fazer o quê? Essa igreja prepara uma lembrancinha muito carinhosa. Alguém pode tirar uma foto, por favor? Ah, tá legal. Isso. Espera aí que tem mais uma agora. Opa. Só vai passar pelo vídeo da miséria, mas não vai acontecendo, tá? Opa, gente, obrigado, hein? Como está escrito aí, o pastor faz parte dessa história. Amém, obrigado. Obrigado, pastor.